Hoje te convido a você fazer uma viagem, uma jornada pelo coração verde do Brasil, o estado do Amazonas. Uma terra de rios grandiosos, florestas infinitas e um povo de fé. Um estado onde o céu se encontra com as águas e o Evangelho navega levando a esperança. O Amazonas é o maior estado do Brasil, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e 62 municípios espalhados pela imensidão da floresta. Cada cidade, cada rio e cada rosto guardam uma história, uma mistura de cultura, lutas e, acima de tudo, fé. Origem e história. Antes da chegada dos europeus, o Amazonas era um lar de inúmeros povos indígenas, guardiões da floresta e da sabedoria ancestral. No século XVII, os exploradores portugueses navegavam por essas águas e assim começou o processo de colonização. Em 1850, o Amazonas se tornou a província autônoma após a proclamação da República e passou a ser Estado brasileiro. A cidade de Manaus, fundada em 1669, cresceu às margens do Rio Negro e em 1856 foi oficializada como capital. Durante o ciclo da borracha, entre o final do século XIX e o início do século XX, Manaus floresceu. Suas ruas ganharam luz elétrica antes mesmo de muitas capitais europeias. Nasceu ali a Paris dos trópicos. Cada município tem sua própria história. Parintins, conhecida mundialmente pelos bois Garantido e Caprichoso. Tefé, um dos primeiros centros religiosos do interior. Itacoatiara, Coari, Humaitá e Tabatinga, cidades moldadas pelas margens dos rios. Juntas, essas cidades compõem o mosaico humano e espiritual do Amazonas. Cultura e gírias populares. A cultura amazonense é vibrante e cheia de cores. O Festival de Parintins, com seus bois Garantido e Caprichoso, é o símbolo maior dessa identidade, mistura de teatro e tradição. O povo fala de uma forma única, com gírias que expressam o jeito descontraído e acolhedor da região. Exemplo. Beleza? Pega pra ti, então. Que faz não? Olha já. Vixe, tá doido, é? Mano, Me admira de ti. maceta. Carapanã. Curumim, Vou mesmo. pega tua merenda. Nem te conto. Até o tucupi. Tá cheiroso. Pega o beco. Morreu de colar. Leso. Tá pagando de doido, é? Falou é nada. Culinária amazônica. Comer no Amazonas é mais que se alimentar, é viver a floresta em cada sabor. Os pratos típicos são verdadeiras obras da natureza. O tacacá, o tambaqui assado, o pirarucu de casaca, o pato no tucupi, o açaí, o cupuaçu, a castanha do Pará, o jaraqui, como dizem os manauaras, quem come jaraqui não sai mais daqui. Cada refeição traz o perfume da terra e das águas, uma experiência cultural e espiritual, um agradecimento silencioso ao Criador por tanta abundância. Pontos turísticos do Amazonas. O Amazonas é um espetáculo da criação. Entre rios, florestas e cachoeiras, a natureza revela a majestade de Deus. Encontro das águas. Um dos fenômenos mais impressionantes do planeta. O encontro entre o Rio Negro, de águas escuras, e o Rio Solimões, de águas barrentas, que correm lado a lado por quilômetros sem se misturar. O Teatro Amazonas, construído em 1896 durante o ciclo da borracha, é um símbolo da riqueza cultural e arquitetônica da Amazônia, um verdadeiro templo da arte no coração da floresta. Parque Nacional das Anavilhanas, Novo Airão, um arquipélago
com mais de 400 ilhas fluviais, formado por um labirinto natural no Rio Negro, um paraíso para os amantes da natureza. Cachoeiras de Presidente Figueiredo. Conhecida como a Terra das Cachoeiras, a cidade abriga mais de 100 quedas d'água, como a Cachoeira da Iracema e a Cachoeira da Neblina. Um cenário perfeito para ver a beleza e a força da criação. Lago Janauari e Floresta Amazônica. Um ecossistema impressionante onde se encontram vitórias régias gigantes e trilhas flutuantes, Tefé e o Lago de Tefé. Ponto estratégico do Médio Solimões, oferece belezas naturais e acesso ao Parque Nacional de Amirauá, o primeiro centro de ecoturismo com base comunitária do Brasil. Tabatinga, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru, é o símbolo da união de culturas e da presença missionária entre povos. Coari e o Lago de Mamiá, região de beleza rara e um dos pontos de maior produção de gás natural do país. O turismo no Amazonas é mais que lazer, é contemplação. Como diz o Salmo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meios de transporte. No Amazonas, os rios são estradas, barcos substituem carros e as embarcações são os principais elos entre as cidades e comunidades. Manaus se conecta a Parintins, Coari, Tefé e Tabatinga por meio de barcos rápidos e recreios. Em cidades menores, o transporte fluvial é a única forma de chegar, às vezes viagens que duram dias. Algumas regiões têm acesso terrestre parcial, como Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Cacau-Pireira, ligadas por estradas estaduais e estradas federais. Mas de modo geral, é pelas águas que a vida flui literalmente. A economia amazonense pulsa em três grandes frentes: a Zona Franca de Manaus, a exploração sustentável da floresta e a pesca. A Zona Franca, criada em 1967, fez de Manaus um dos polos mais importantes do Brasil, com fábrica de eletroeletrônicos, motocicletas e cosméticos. No interior, o povo vive do extrativismo, da madeira, do peixe e do turismo ecológico. Tudo isso sustenta o equilíbrio entre o progresso e preservação, um desafio constante e necessário. Clima e meio ambiente. O clima do Amazonas é quente e úmido, com chuvas frequentes e temperaturas entre 26 a 30 graus. É a casa da maior floresta tropical do planeta e da maior bacia hidrográfica do mundo. A natureza aqui é viva, pulsante, e ao contemplar tamanha beleza, é impossível não pensar em Deus. A floresta fala, os rios sussurram o poder do Criador. Segurança pública. Com uma extensão territorial tão grande, o desafio da segurança é imenso. O governo tem investido em policiamento fluvial, monitoramento nas fronteiras e ações ambientais. Mas a vastidão da floresta e a distância entre cidades tornam o trabalho complexo. Mesmo assim, a esperança é constante, porque onde há união e fé, há superação. Meios de evangelização. A IPDA no Amazonas. Entre rios e árvores gigantes, o Evangelho também navega. A Igreja Pentecostal Deus e Amor tem alcançado o Amazonas de ponta a ponta, com templos e congregações espalhados por todos os 62 municípios. São missionários que cruzam rios, enfrentam longas viagens e desafios climáticos, levando a palavra de Deus a comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e pequenas vilas isoladas. Pregam em praças, escolas e até dentro dos barcos missionários. O fogo do Espírito Santo aquece o coração onde o sol mal chega. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Para levar o Evangelho, não basta coragem. É preciso ter fé para enfrentar os perigos da missão. Nas viagens pelas estradas,
Temos a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista e as estradas municipais conhecidas como AM que conectam Manaus a outras cidades. No meio dessas viagens missionárias, encontramos muitos perigos. Nos rios, os barcos podem ficar atolados e temporais repentinos colocam tudo em risco. Quando essas situações acontecem, surge também o perigo dos piratas dos rios, que podem assaltar as embarcações, e das feras da selva, como cobras e onças, que podem atacar. Caso um barco naufrague, existe ainda o risco dos jacarés, piranhas e outros peixes carnívoros atacarem. Já nas viagens pelas estradas, principalmente as de barro, é comum encontrar atoleiros, árvores caídas no meio do caminho e diversos animais silvestres que tornam o trajeto ainda mais perigoso. Com tudo isso, o Evangelho não para. A IPDA segue firme, porque o chamado é maior que os obstáculos. A IPDA é como o próprio rio Amazonas, levando a vida, fé e esperança por onde passa. Os rios do Amazonas levam alimento à terra, mas o Evangelho leva alimento à alma. O Amazonas é mais que um estado, é um testemunho vivo da criação de Deus, uma terra onde a natureza e a fé caminham lado a lado. Cada cidade, cada rio, cada pessoa formam um retrato da graça divina, e assim como as águas cobrem a floresta, o Evangelho cobre os corações, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Amazonas é o pulmão do mundo e o Evangelho é o sopro de vida eterna.